Este sábado, Portugal entrou em déficit ecológico. Anteontem foi o chamado Dia da Sobrecarga da Terra, ou seja, no sábado começámos a usar os recursos naturais que só deveriam ser utilizados a partir do início do próximo ano. E perante isto eu digo, sim senhor, Terra, estamos preocupados com o clima e tal, mas a verdade é que a sobrecarga da Terra só começou anteontem, ao passo que a sobrecarga do contribuinte ainda vai durar mais de um mês, que o dia da libertação de impostos não chega antes do fim de junho. Portanto, Terra, lamento, mas se vamos falar de sobrecargas, põe-te na fila, está bem? Comitê Central número 54, emissão de 9 de maio de 2022, convosco, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. No programa de hoje, na primeira parte, vamos falar das contas mais complicadas de sempre, e não me refiro à equação geral do modelo padrão lagrangiano, tive que ler para dizer isto, não, isso é para meninos, o modelo padrão lagrangiano. E por falar em contas, vamos também comentar uma proposta que pretende subtrair dias à semana de trabalho clássica. Depois, mais à frente, no Camarada da Semana, vamos falar de alguém que sabe receber em sua casa, visitas que chegam até do estrangeiro. E, por fim, na sessão de esclarecimento, vamos provavelmente dar a resposta mais curta de sempre a uma questão de um nosso espectador. Portanto, fiquem connosco, comigo Tiago Dores, com Alberto Gonçalves e com o Carlos Guimarães Pinto. Alberto e Carlos, nós vamos começar com as contas mais complicadas de sempre. Não vamos explicar, não vai ser hoje ainda, que vamos explicar o modelo padrão lagrangiano, mas nem aquela coisa do binómio de Newton, ou o que é que era, que eu nunca percebi do que é que se trata, mas são contas ainda muito mais complexas do que estas. E para contas está cá Alberto Gonçalves. Sou sempre humilhado. Não é essa, é um bocado recorrente. Falha-me sempre aqui qualquer coisa para vos lançar. Eu agora nem sei qual é o tema. Estamos a falar de quê? Dos combustíveis. Vês como és a pessoa indicada? Eu sabia que eras a pessoa indicada, para lançar isto, vês? As contas está cá. Devíamos começar a combinar os temas antes de arrancar com o programa. É mesmo isso. É a questão dos combustíveis. Exatamente. Tenho 2 ou 3 coisas a dizer. Uma delas é que estou aqui junto à Espanha e fui a testar ontem o tanque. Ai, que sorte. Além do preço ser mais baixo que em Portugal, depois do preço final, eles tiram 25 cêntimos por litro. 25 cêntimos? Uma intervenção, 25 cêntimos por intervenção governamental. Eles fizeram uma alteração qualquer, não sei agora esmiuçar a base desta lei ou desta medida, mas a verdade é que, sei lá, aquilo deu-me o tanque, eu ia mesmo com o tanque nas últimas, aquilo deu-me... Pagaram-te 3 euros. 18 euros sobre o preço final. Poupei 18 euros sobre o preço final que me retiraram. Sobre o preço que aparece na própria... Alberto, e se quiseres ir para Madrid, metes-te aí no comboio de alta velocidade e estás tipo em hora e meia em Madrid. Ao contrário das 6 horas que demoras de Lisboa para aí. Espetacular. Mas de Madrid vem à praia de Lisboa, não é? À praia de Lisboa, sim. Lisboa, é exatamente, era isso mesmo, era essa a ideia. Mas realmente, Portugal, aquela coisa de Portugal estar a pagar, não mas dos combustíveis mais altos na Europa, e provavelmente no mundo, é verdade. Porque mesmo Espanha, não estão nada acessíveis, mas apesar de tudo, houve algum esforço de um governo que também é socialista, mas apesar de tudo fizeram alguma coisa por isso. Aqui em Portugal, o Carlos vai explicar isto bem, não é? Vai, sim. Qual é a coisa que corre? É que as gasolineiras apropriaram-se das margens, não é? Ou lá o que é. Já justifica ir à fronteira do lado de Espanha, perto de Bragança, portanto, não é? A testar e voltar para Lisboa, neste caso. No meu caso... Justifica porque eu estou a 10 minutos da primeira volta espanhola, portanto, neste caso justifica. Muito bem. Notícias, portanto, do Portugal, de certa forma, profundo. Lá está, que é uma coisa que faz falta sempre, neste ambiente cosmopolita deste programa. Faz sempre falta. Carlos, queres explicar-nos o que é que se passa? Tu já tiveste a oportunidade de explanar isto de forma até bastante um bocadinho, já explanaste isto vezes demais, se calhar. Em janeiro saiu uma notícia que Portugal é o último país da União Europeia em termos de literacia económica. E parece-me haver razões muito claras para isso, e todo este espetáculo em torno do preço dos combustíveis é bastante revelador
de profunda iliteracia económica que existe. E parece-me que é causa e consequência daquilo que os políticos, ou grande parte dos políticos e uma boa parte também da imprensa também faz. Nós estamos aqui a falar para um grupo ainda relativamente pequeno em relação à população portuguesa, e eu normalmente quando escrevo também para uma faixa demasiado pequena, porque a maioria da população portuguesa, por efeito das mensagens que foram sendo passadas, acredita genuinamente que o problema do custo dos combustíveis atualmente resulta das margens das gasolineiras, que neste momento está no nível mais baixo de sempre, são à volta de 12 cêntimos neste momento, ou seja, aquilo que as gasolineiras ficam para distribuir, para ter as infraestruturas, para pagar aos funcionários e por aí fora, são à volta de 11 cêntimos por litro neste momento. Normalmente eram 17, 18, que são as margens normais, que se fazem em todos os países, mas toda a gente acredita que efetivamente aí é que está o problema. E quando o governo decidiu, e bem, quanto a mim, baixar o ISP, ISP mais IVA em à volta de 15 cêntimos, e depois os combustíveis só desceram, dependendo do sítio, mas ali entre 7 e 9 cêntimos por litro, toda a gente veio dizer mais uma vez, as margens aumentaram, vi um deputado a dizer a rapina das gasolineiras. Estamos a falar também de deputados do PSD, não é só PS e Bloco, estamos a falar de PSD também. E depois, quem sabe... Desculpa, é que rapina é muito giro. Rapina é um termo muito giro. E depois quem sabe, porque eles sabem, têm os números, portanto sabem que isto não está a acontecer, sabem que as margens não aumentaram, até reduziram, mas como isto alimenta uma certa guerra ideológica, aquilo que o governo fez foi deixar no ar essa possibilidade. O António Costa disse, nós vamos colocar a ASAI a ver se os postos de combustíveis não andam ao trabalho. Nenhuma irregularidade, não foi? Fizeram 70 fiscalizações, apenas num caso não tinham descido de acordo com o que quer que seja. Efetivamente, apesar dos combustíveis terem descido menos do que os impostos, há uma razão por isso, que é uma coisa que as gasolineiras portuguesas não controlam, que é o preço internacional da matéria-prima, tinha subido bastante, e aliás, na semana passada voltou a subir, por isso é que temos aumentos esta semana. Mas isto não é algo que nós em Portugal possamos controlar. Não é algo que as gasolineiras possam controlar, possam dizer, olha, nós não queremos que o preço do petróleo seja este. Não ou o câmbio, não é? Ou a taxa de câmbio também. Ou a taxa de câmbio. Depois há essa coisa, há sempre alguém muito inteligente que vai pegar, isto há 6 anos o petróleo estava a $100 e o custo do gasóleo estava aí, agora está a $100 outra vez e o custo do gasóleo está muito mais alto. Mas nós não compramos petróleo em dólares, nós compramos em euros, portanto, há não sei quantos anos, se calhar $100 eram 70 euros e hoje $100 são 100 euros, porque estamos quase em paridade. Eu tive estas discussões, inclusive com jornalistas, quer dizer, pessoas que deviam informar-se bem e fazer devidamente as contas para não passar mensagem errada. Qual é o problema? O público quer muito isto, por muitos motivos. Toda a gente gosta da narrativa que são todos os ladrões e andam a roubar-nos, toda a gente quer essa coisa. Carlos, e também não ajuda um gajo a ir à bomba de gasolina, os funcionários estão todos de fato e gravata, impecavelmente vestidos, e exibir joias e não sei o quê, não é? Pois, exatamente. Isso não ajuda. Cada um deles com um Porsche. Não, mas há Porsche à porta, exatamente. Mas é que é esse problema. O público gosta da narrativa. A narrativa dá cliques, portanto, uma notícia, mesmo que seja factualmente errada, eu vi imensas na última semana sobre as margens, factualmente, também, mesmo factualmente errada, dava imensos cliques, era imensamente partilhada, as pessoas racionalizam, porque é isso que o público quer, os jornais querem cliques, então faz-se aí. Quando a situação se verificou que nada daquilo estava a acontecer, que efetivamente as margens até tinham reduzido, quantas partilhas é que tiveram essas notícias? Quase nada. Porquê? Porque, pronto, a indignação já tinha sido causada. Isto aplica-se a imensas coisas, mas pronto, a indignação já tinha sido causada, já toda a gente sabe, já toda a gente é um bocadinho menos a favor do capitalismo, porque não sei o quê, roubou ali nas margens. E
isto é revoltante. Vamos construindo uma sociedade que não percebe como funciona uma economia de mercado, não percebe os benefícios que isso traz para toda a gente, e é uma coisa que é alimentada propositadamente por pessoas que têm essa informação, porque nós vamos aos reguladores, a ANSI, a ERS, não sei porque é que existem dois, mas pronto, tanto um como o outro, concorrência de reguladores, pois, se calhar, para ver qual é que funciona melhor. Tanto um como o outro confirmaram que não houve um aumento de margens, que o preço não tinha reduzido tanto como os impostos, porque o preço da matéria-prima que vem de fora já tinha aumentado antes disso. Apesar de terem confirmado isso, os políticos mais à esquerda foram alimentando essa narrativa, mesmo sabendo ser errada, e muitos jornalistas, como aquilo da Cliques, também ajudaram nisso. E vai-se criando um país cada vez mais iletrado economicamente, cada vez mais avesso à economia de mercado, e é assim que se faz um país pobre. E nós estamos aqui, infelizmente, a falar para uma pequena bolha, que eu acredito que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir tenham compreendido isso, mas a esmagadora maioria dos portugueses não percebe isso, porque viu na televisão, leu nos jornais que não era assim, que havia um aumento de margens que não aconteceu. A conclusão que daí se tira é que o Comitê Central tem que ir para a televisão, é rápido. É a conclusão óbvia. E que a questão da literacia económica parece uma coisa complexa, mas no fundo é saber fazer contas de somar e de subtrair. Não é muito mais do que isso. Muito básicas. Eu não sei se o estudo que falaste, Carlos, que saiu em janeiro, não sei se é aquele que eu tenho uma ideia. Na altura, acho que Portugal tinha, segundo a escala que eles determinaram lá, tinha 26% de... Portanto, o nível que atingimos era 26%, ou 26% em 100. E era muito abaixo, acho eu, de qualquer país da União Europeia, e menos de metade, sei lá, dos países tipo Dinamarca e coisa do género. E aquilo, acho que o teste feito era responder a meia dúzia de perguntas básicas de economia, muito básicas, e as pessoas não tinham, ou seja, não sei se era assim que eles fizeram as contas, mas 75% dos portugueses não conseguiam responder a essas perguntas. Estamos a falar de uma conta de subtrair, como o Tiago disse, quer dizer, o imposto desceu 15 cêntimos por litro, a matéria-prima subiu 8 cêntimos. Para manter as margens, o preço esperado era, a redução esperada era de 7 cêntimos, estamos a falar de 15 menos 8. Não Carlos, é muito complicado. Eu tenho ideia que algumas das questões que deram origem a esse inquérito, acho que eram mais básicas do que isso, e mesmo assim as pessoas... Acho que isto estamos a falar de, primeira classe, segunda classe, em princípio isso tem que estar sabido, em princípio. Uma criança de 9 anos com mente aberta entende isto, mas como alimenta uma certa narrativa anti-empresas pela limitação do mercado livre, muitos políticos, até sabendo que é falso, não se importaram de deixar no ar, sem nunca dizer. O António Costa fez isso. No dia disse, hoje baixamos 15 cêntimos, mas vamos estar atentos porque os pós-combustíveis podem tentar enganar, não sei o quê. Depois, quando no final da semana já disse que não havia nenhum problema, já passou despercebido, já tinham passado 3 ou 4 dias com toda a gente indignada porque andam a roubar. E note-se, eu seria o primeiro, se houvesse um problema de competição no mercado da distribuição dos combustíveis, a dizer que há, e nós temos problemas de falta de concorrência noutros setores. Mas não é o caso ali. Nós estamos a falar de margens que vão ali aos 16, 17, 18 cêntimos normalmente por litro, agora estou nos 11 ou 12, mas isso é excepcional, 16, 17, 18 cêntimos por litro. Portanto, é este o preço que as gasolineiras cobram, porque é isso que elas recebem, mas as variações são imensas. Nós vamos a um supermercado, é 15 cêntimos mais barato do que uma... Mas é desdobrado, se calhar é porque é desdobrado. Nós temos gasolineiras com margens de 3 ou 4 cêntimos, que são as dos supermercados, e outras com margens de 20 e tal cêntimos, que são aquelas que estão nos sítios melhores, nas autoestradas e por aí fora. Sim, são alternativas, não é? Isso é normal. Isto é um sinal de concorrência, claro. A concorrência existe. Quem escolhe ir aos sítios mais caros, em vez de ir aos supermercados, sabendo que há uma lei que obriga que todo o gasóleo simples, por exemplo, é exatamente igual nos supermercados ou nessas gasolineiras. Olha, por lei. Fiquei a saber agora, pronto, já me poupaste 15 cêntimos por litro nos próximos abastecimentos. Por lei tem que ser igual. Esta semana dei por daquelas notícias de clickbait naqueles sites, meios secundários, que dizia os portugueses estão entre os povos com maior QI, entre os povos com maior QI do mundo.
Pá, resolvi clicar, portanto, caí no isco do clique e fui lá ver. Merecia, sim. Qual é a validade daquilo, mas realmente Portugal estava entre os povos com maior QI do mundo, na medida em que estava num ranking que englobava uns 50 países cujos povos viram o seu QI medido. E Portugal estava no número 36, entre 48 países. Portanto, estava 36 entre 48? Diz? Bom, 36º entre 48? Era para aí uma coisa do género. Era. Isso Nada não é muito lisonjeiro, não é? Achei a nossa posição um bocado alta. É capaz. É capaz, mas olha... Não quero atiçar o ódio da população contra o Comitê Central. Não, de todo, mas já que estamos a falar de... Mas é capaz de explicar alguma coisa disto. Mas eu acho que também, além da iliteracia financeira, que deve ser um facto, mas acho que há muita má fé nestas coisas todas. E o Carlos sabe disso melhor que nós. Há muita má fé na forma como se divulga isto, há muita má fé na forma como alguns políticos aproveitam isto, claro que sim. Claro, como isto chega... O básico, não é? Mas é que o alvo não são as gasolineiras, o alvo é criar uma desconfiança geral em relação à economia de mercado, em relação às empresas. A iniciativa privada, sim, claro. Ou mesmo que não seja esse o objetivo, esse é o resultado, não é? Mesmo que não seja assumidamente o objetivo, essa é a consequência. Porque nós temos alguns problemas. Por exemplo, e aqui ainda há a questão dos combustíveis. Nas autoestradas, há um problema de falta de concorrência entre as estações de serviço. Aquilo que as pessoas dizem, mas os combustíveis são todos iguais e são caros nas várias... Existe, mas é porque essa falta de concorrência é artificial, porque não é permitido a alguém que queira, se eu quiser abrir um posto de combustível numa autoestrada, não posso. É garantida àquelas gasolineiras, àquelas marcas que têm as estações de serviço ao longo da autoestrada, que não vai abrir outra entre as duas, portanto não pode haver concorrência. Há uma razão para isso, que é elas também são obrigadas a ter espaço exterior, ter casas de banho limpas mesmo fora das autoestradas, Carlos. Eu sei isso por questões familiares, não tem nada a ver comigo, mas não é fácil abrir um posto de combustível. Certo, mas é mais fácil do que na autoestrada. Fora das autoestradas, existe concorrência. Nós, mais uma vez, nós podemos ir não vou dizer marcas, um supermercado que eles têm lá o posto de combustível a margem quase zero, só para as pessoas aproveitarem e depois irem fazer compras lá ao lado. Portanto, isso é concorrência. Depois há os outros mais caros, porque têm cartões, porque não sei o quê, porque há descontos. Aquela coisa, eu tenho uma regra que é nunca ir a nenhum sítio que exija cartões. Porque queres que eu te explique como é que funcionam os descontos numa certa e determinada gasolineira? Que eu sou um profissional do... Não, pá. Fica para o programa, fica para outros. Não somos pagos para isso, mas... Pois não, senão não tinha muito a dizer. Não uso nada disso. Como eu sou um gajo muito esquecido, eu esqueço-me sempre dos cartões e sei que todos os sítios que têm cartões, os gajos que não levam cartões são roubados, portanto... Tens uma app no telemóvel, por amor de Deus, sejamos modernos. Literacia tecnológica, Carlos. Literacia tecnológica. Bom, mas... Estamos a viver um tempo em que pagamos... Estamos a desgraçar futuros patrocinadores. Pois estás tu, eu não. Pelos produtos, mas depois devolvem-nos uns trocos, assim, uns descontos, não é? Há assim umas coisas já... Exatamente, sim. Não é? Cartões Sim. É sempre que nunca é naquela altura que te dão um desconto, é para uma futura compra, portanto é ali uma, não é? Para manter o ratinho da roda. Sinceramente, eu também não uso nada, mesmo nesse caso eu sou iletrado em absoluto, não faço ideia. Eu depois explico. Que empresas dão os descontos, eu explico como é que isso funciona tudo. É engraçado, eu como consultor cheguei a fazer alguns programas de marketing destes e mais uma vez percebi porque é que não és cliente desse programa. Ok, então depois se calhar temos não mesmo vou estragar nada. Temos mesmo que conversar sobre isso, que eu preciso de rever aqui algumas coisas. Bom, estávamos a falar de economia de mercado, estávamos a falar de capitalismo e, portanto, é a altura certa para falarmos de uma proposta que no âmbito do Orçamento de Estado para 2022, de uma proposta que o LIVRE apresentou, um projeto piloto para a semana de 4 dias de trabalho, uma proposta apresentada pelo partido representado por Rui Tavares, que avançou também com incentivos adicionais para a melhoria do conforto térmico nos edifícios e para a utilização de veículos verdes, mas se calhar focamos-nos na questão da semana de 4 dias de trabalho. Foi um assunto que nós já abordámos em tempos
se não estou em erro, numa sessão de esclarecimento, mas que agora é premente abordar de novo, para percebermos se este projeto piloto vai para a frente ou se eventualmente esbarra logo numa primeira curva mais apertada, este projeto piloto. O que é que vos parece, Alberto e Carlos? Semana de 4 dias, agrada-vos? Quantos menos dias, melhor, não é? Em Semana de princípio. 4 dias, e diz o livro, acrescenta ao livre, mantendo o rendimento. Mantendo o rendimento. Acho que não faria sentido reduzir rendimentos, não é? Acho que não. É aquela questão de onde estabelecer, é como o salário mínimo, onde é que estabelecemos o limite, o que é que termina que o número seja esse, porque é semana de 4 dias e não a de 3. Se de 5 para 4 o rendimento pode ser o mesmo, talvez 3 também possa ser, se calhar 2, quiçá 1, é como o salário, porque é que o salário mínimo há de subir para 800 euros ou 900 e não para 3 mil euros ou 7 mil? Não sei. O que estás a... Como eles não relacionam isto, não relacionam nada disto com a produtividade, ou não parecem fazê-lo, qualquer coisa é possível, não é? O que tu estás a insinuar de forma um bocadinho maldosa... Em certas áreas... Desculpa, Tiago. Não, desculpa, eu ia só dizer que o que estás a insinuar de forma algo maldosa, parece-me a mim, é que falta alguma ligação à realidade nesta proposta. É isso? Que há aqui uma certa desconexão entre o que se propõe... não estava a insinuar, estavas mesmo a dizer, ok, só para confirmar, sim. Mas de forma maldosa. Uma falta de ligação à realidade. Certo. Porque senão realmente é melhor eu mesmo e trabalhar em menos dias. Porque é que os menos dias, porque é que esse número de dias terá de ser 4? Não sei. Há um dia então que as pessoas não estão a trabalhar. Acho que é porque há projetos. Nada, não produzem absolutamente nada. Eu acredito que em alguns setores da função pública isso seja plausível, mas acho que no resto dos setores, em princípio, as pessoas não são empregadas para não fazer nada durante o dia inteiro. Portanto, eu acho que é porque há sei que há projetos... aquelas coisas, e o Carlos já falou aqui, quando falámos de um ponto, alguma motivação adicional pode melhorar a produtividade, se a pessoa estiver mais entusiasmada, mas não compensa um dia inteiro de trabalho, ou seja, 1/5 do trabalho do tempo de trabalho da pessoa, não é? Acho que não é o suficiente para compensar a diminuição em 20% do trabalho da pessoa e manter o rendimento, ou manter a produtividade que justifica esse rendimento. Isso parece-me mais ou menos óbvio, mas ainda por cima é o tipo de medidas que se aplica, se calhar em certas áreas muito específicas de alta tecnologia ou de coisas do género, talvez se possa aplicar. Acho que há umas tentativas piloto em certos países. Pois é, isso que eu ia referir, sim, que há coisas a ser feitas no sítio. Um bocadinho para o antiquado, essas coisas... Quanto mais se trabalhar, em princípio, mais se produz, pelo menos na nossa parte a indústria, mas ainda temos alguma e até um certo limite, não é? Dá a ideia da produtividade crescer. Sim, até um certo limite, pelo menos razoável. Pois, como referias, por exemplo, na função pública, 35 horas de trabalho por semana divididos por 4 dias dá 8 horas e 75 de hora por dia também. Mas alguma parte da função pública... Se trabalhassem 3 horas por semana, já não notava muita diferença. Quer dizer, até notávamos que pagávamos menos impostos, se calhar, não sei. E o entusiasmo podia ser maior também, da parte de quem trabalha, não? Eles sim, não são muito entusiastas, não. Sim. Mas agora, no mundo da iniciativa privada, aqui em Portugal também, infelizmente, cada vez parece menor e mais asfixiado, acho que não faz. É daquelas medidas... que definem um político populista e, estranhamente, o Rui Tavares, que manda no LIVRE, não tem fama de ser um político populista. E um político populista o que faz é esse tipo de... Também, não é só isso, mas é uma das coisas que faz, é esse tipo de promessas e anúncios e propostas. São propostas e promessas e anúncios que nos fazem sentir bem, não é? Dão um quentinho e as pessoas gostam do quentinho. Só antes de passar a palavra a Carlos, há uma coisa. Eu acho que no estado em que os portugueses vivem, com o poder de compra que os portugueses têm, a maioria dos portugueses não é que queira trabalhar mais, mas precisa trabalhar mais se isso significar ganhar mais alguma coisa. O português trabalha, não quer trabalhar menos, nem quer trabalhar mais, não é essa a questão. Trabalha o que consegue porque precisa de ganhar mais qualquer coisa. Sim, não é manter o rendimento. Manter o rendimento, com os rendimentos que nós temos em média, não é um objetivo assim muito... Sim, e não se poderia dar ao luxo de trabalhar menos se isso significasse uma quebra de rendimento, obviamente, na maior parte dos casos, suponho eu. Sim. Mas, Carlos, qual é a lógica por trás disto, se é que há alguma? Consegues vislumbrar? Eu aqui tenho que dizer duas coisas do trabalho parlamentar, que é...
no outro dia, a propósito... Boa, tricas, boa, é isto que nós queremos. Não, isto foi público, isto ok. Foi transmitido publicamente, só que ninguém presta atenção àquilo e bem. Foi a propósito de uma outra discussão sobre regionalização e descentralização, que eu tentava perguntar que poupanças é que se esperava e porque é que se estava a gastar mais com a questão da descentralização do que antes da descentralização. O Rui Tavares disse qualquer coisa, depois temos aqui o deputado Carlos Guimarães Pinto, está sempre de calculadora na mão, que só lhe interessam os números e por aí fora. Eu acho que o Rui Tavares tem o problema oposto, que é nunca pega numa calculadora. Por falar em literacia económica. Exatamente, para fazer os cálculos em relação àquilo. Então, segundo o livro, nós devíamos estar com uma semana de 30 horas, 4 dias, com o salário mínimo... 30 horas? Espera lá, 30 horas? Isso inventaste tu ou é 30? Não, eles defendem a semana de 30 horas. 30 horas, 4 dias por semana, com RBI para quem não quiser, para toda a gente, RBI para toda a gente. Para toda a gente, sim. E quem não quiser trabalhar, recebe subsídio de desemprego de qualquer forma. Portanto, isto era um mundo extraordinário, quem não quisesse... não só recebia RBI, como em cima disso ainda recebia o subsídio de desemprego, se não quisesse... E se não quisesse trabalhar com muita força mesmo, de certeza que sim, se o gajo estiver, não quer mesmo, fosse mesmo ali, de certeza que se inventava um subsídio qualquer, uma outra coisa, qualquer coisa. Sim, exatamente. E isto cola, porque lá estamos num país que prefere sonhar do que fazer contas àquilo que tem que ser feito, obviamente. Eu acho que nem eles acreditam nisso. Honestamente, acho que se eles tivessem um poder, de um momento para o outro, acontecesse uma coisa, eles tivessem um poder, que sabem que aquilo era completamente impossível. Aliás, no caso do RBI, o Rui Tavares até deu um passo atrás, disse a certa altura, não é bem um RBI, queremos é fazer um teste de RBI, porque o RBI não funciona, mas fazer um teste pode ser que funcione. Então não é para isso, é só hipocrisia. Para a semana de 4 dias, Carlos. Desculpa? Sim, mas deixa-me dizer uma coisa que eu acho que aqui é importante, que é, ao contrário do que se pensa, na Assembleia da República trabalha-se muitas horas, passa-se lá muito tempo, e nestes dias então temos audições das 9 da manhã, às vezes saímos lá às 11 da noite a fazer audições, ou seja, a própria Assembleia da República, onde se quer legislar estes limites ao horário semanal, e eu já disse isso lá, não consegue organizar-se de forma a sequer oferecer aos deputados e aos serviços, a todo o staff que tem que estar lá a trabalhar com os deputados, um dia uma semana de 40 horas de trabalho. Não se consegue organizar internamente para que isso seja possível. Nós temos dias de 12 horas. Eu até brinquei com o Rui Tavares que o plafond dele de 30 horas na semana passada acabou para aí quarta-feira, porque na quarta-feira já íamos com mais de 30 horas daquilo. E a própria Assembleia da República, que um dia irá legislar sobre estas coisas, não se organiza para ter este tipo de coisas, mas quer obrigar todas as empresas, todos os organismos sem qualquer... pela lei, a organizarem-se até para menos horas do que isto. Eu já estive em empresas, já tive empregos em que, se quisesse, conseguiria, nunca fiz esse tipo de horários, mas podia fazer tudo aquilo que fazia durante uma semana em 20 ou 30 horas, mas estive em empresas que, efetivamente, as minhas obrigações não me permitiam sequer ter uma semana de 50 horas, quanto mais de 40 ou 30. E as pessoas têm diferentes fases de vida, o que é que seja. E eu concordo, acho que deve haver um limite máximo, não por causa dos empregos em que eu estive, mas por causa de outro tipo de empregos. Acho que faz sentido haver uma semana de 40 horas, mas agora, entrarmos em ilusões, em virtuosismos de que vamos obrigar toda a gente a fazer 30 horas, faz muito pouco sentido, ainda menos por uma Assembleia da República que ela própria nem sequer um limite de 40 horas se consegue impor. É um bocadinho isto, é? Pois, lá está, num cenário assim de sonho, haveria trabalho suficiente e concorrência suficiente entre empresas e a possibilidade dos funcionários negociarem as suas condições de trabalho com mais hipóteses de escolha, com mais possibilidades de empregadores, digamos assim. As pessoas têm fases de vida diferentes. Pois, exatamente. Eu com 25 anos consegui fazer uma semana de muitas horas para trabalhar em
consultorias chegava a trabalhar 70, 80 horas, pá, e parecia porque tinha 25 anos. Se calhar hoje já não... Sim, mas à partida também não vejo um bom motivo para que, se for essa uma vontade de quem trabalha e de quem emprega, necessariamente condições para ter que haver condições legais ou ferramentas legais para acho que restringir o problema esse está tipo. noutro tipo de empregos. Obviamente os consultores nunca... Sim, claro, não pode estar 80 horas numa mina, não é? Pronto, vai estar numa acho mina... que é mais por aí onde possa haver problemas de capacidade negocial Claro. Estamos a falar de operários fabris e por aí fora, acho que aí faz sentido possivelmente ter esse tipo de restrição. Claro que sim. Agora, onde isso não faz sentido, as restrições nem sequer funcionam, quer dizer, alguém que tenha o seu próprio escritório de advocacia, ou quer que seja, quer dizer, claro. Como é que o Estado o vai obrigar? Sim, trabalho por conta própria, seja no que for, não é? As pessoas trabalham por conta própria, que têm o seu negócio da restauração e por aí fora, ninguém os obriga. As grandes consultoras, os malvados banqueiros de investimento que muitas vezes fazem semanas de 100 horas, quer dizer, ninguém consegue fazer isso. Agora, voltando ao tema inicial, mesmo naqueles tipos de trabalho em que isto é possível e desejável, como estamos a falar dos operários mais fabris, agricultura e por aí fora, levar isso de 40 para 30 horas, por muito agradável que pareça, tornava muito difícil com os mesmos salários, com o mesmo estilo de vida e por aí fora. E qualquer pessoa que faça as contas faz isso, porque se fosse possível legislar para recebermos todos mais e trabalharmos menos, nós não precisávamos de economia, nem havia problemas económicos, bastava escrever numa lei, toda a gente trabalha 20 horas e recebe 5 euros por mês, que toda a gente trabalhar 20 horas. Isso simplesmente não é possível. Sim. A calculadora é necessária. Essa ideia de que escrever coisas num papel... É não perceber sequer de onde vem o dinheiro. É não perceber uma coisa que acho que qualquer criancinha vê. É que nem é de onde vem o dinheiro, é de onde vêm as coisas que esse dinheiro pode comprar, porque depois há aquela ilusão, pomos o Banco Central a imprimir e distribuir o valor melhor dizendo, de onde vem o valor do dinheiro. É isso, exatamente. Sim, exatamente tudo isso. Está explicado de onde vem o valor do dinheiro e de onde vem o valor, em geral, é do azeite de talismã e dos hotéis Vila Galé que apoiam o Comitê Central. Comitê Central que pode também ser apoiado pelos nossos espectadores e ouvintes através do MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091. A primeira parte do Comitê Central vai ficar por aqui, mas nós voltamos já de seguida com o camarada da semana. Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada da semana é André Martins, presidente da Câmara Municipal de Setúbal, e o próprio André Martins em particular, tem estado envolvido em polémica na sequência da notícia de que uma associação que recebeu os refugiados ucranianos que chegaram à cidade de Setúbal, a associação que os recebeu, ser liderada por dois indivíduos russos, aparentemente bastante amigos do Putin, o que não é uma forma propriamente agradável de receber refugiados ucranianos. Alberto e Carlos, este é um assunto que nos vem ocupando já ao longo dos últimos dias. Não sei se tem algum desenvolvimento, algum ponto de vista novo sobre este tema, que é bastante desagradável, na verdade. Eu tenho dois. Um que é logo dois? Uma piada que foi o PCP, quando começou a defender-se desta situação, um dos argumentos que usaram foi que este senhor não é do PCP, mas dos Verdes.
que foram extintos, portanto não se pode fazer nada, acabou, está resolvido. Não foram extintos, Não foram só extintos. saíram da Assembleia da República. Portanto, O povo português extinguiu Exato, os exatamente. verdes e, portanto, nada se pode fazer caso encerrado. o que foi uma coisa pá, hilariante. Isso é bestial, Não, pá. não é o PCP, são os verdes, portanto. Isso é Pá, bestial. a outra coisa, Bestial. e aqui é que me parece um bocadinho mais estranho, é que foi apresentado uma proposta para o Presidente da Câmara ser ouvido na Assembleia da República. Exatamente. O PCP esperava que rejeitasse tal. Aceitou. Quem é que rejeitou? Quem é que vedou essa possibilidade? Quem é que vedou Eu sei essa. possibilidade? Quem é que foi? Partido Socialista. Quem será? O que nos leva a Eu sei. pensar que há ali algo mais para além das culpas da Câmara de Setúbal nesta questão, para além de nós sabermos que estas pessoas andam a ser vigiadas desde 2014 pelos serviços secretos. Portanto, há ali qualquer coisa de muito estranha em toda esta situação que até poderia inicialmente ser apresentada como um descuido. Epá, olha, o que é que vai receber? Temos aqui uns gajos que também falam isso, falam uma língua parecida, pá, podem ser eles. Poderia ter sido um percalço, um descuido, uma coisa irrelevante, mas que estas últimas novidades nos levam a pensar que poderá haver ali algo mais. Mas são realmente interessantes essas novidades, mas o PS recusou essa audição ao Presidente da Câmara de Setúbal, mas em contrapartida vão ser ouvidos, creio que o Ministro da Administração Interna e uma outra personalidade que eu de momento não me lembro quem é. Mas vamos escutar com atenção o que é que essas audições vão produzir. Não é, porque é que não audiências, querem ouvir audições acho que é para os programas de música. Que nada podem dizer porque provavelmente não sabem. Pois. É que o Presidente da Câmara de Setúbal tem a fama de dizer o que lhe vem à cabeça. Isso pode ser um bocadinho, enquanto os outros são mais políticos, perigoso. De controlar, isso pode ser um bocadinho mais perigoso. Mas Alberto, desculpa, ias dizer algo. Não, estava só a dizer que as pessoas que vão ser ouvidas, mas o Carlos acabou agora já de dizer de outra maneira, as pessoas que vão ser ouvidas são aquelas que não terão muito a acrescentar ao assunto, vão dizer umas banalidades, com certeza, e umas coisas... E é mais fácil se calhar brifar, não é? Se calhar são mais fáceis de brifar e a coisa talvez... Sim. Digo eu, não faço ideia quem é o Presidente da Câmara de Setúbal, até esta história... Então é André Martins, por amor de Deus, eu acabei de dizer... André Martins, já sei o nome, pronto. André Martins, exatamente. Não, é que, assim, de facto... Acho que a situação é mais que ridícula, é triste para as pessoas que tiveram que lidar com isto, para os desgraçados refugiados que tiveram que passar por uma situação destas, não é? Mas pode não ser irrelevante querer ouvir, por exemplo, o Ministro da Administração Interna, que eu, na verdade, não sei se é um ministro ou se é uma ministra neste momento. Mas enfim, passemos à frente. Se isto for um problema de segurança mesmo, de Estado, não é? De segurança interna, destes indivíduos estarem ou não, de alguma forma... Nós temos uma boa tradição a receber ucranianos, como se provou aqui há um ano ou dois, há uns 2 anos, com aquele senhor que morreu no CEF, às mãos do CEF. Sim, de facto é verdade, sim. Temos uma tradição excelente a receber ucranianos. Foi um precedente que lembrado agora, de facto. Excelente de outra maneira com russos, como já se viu na Câmara de Lisboa, não é? E com o regime do senhor Putin, não é? Portanto, isto é capaz de não ser uma coisa que esteja restrita à Câmara de Setúbal, isto. Pois, convinha tentar perceber, sim. Realmente não terá nada a ver. Agora, há de haver, pelos vistos, há de haver por aí assim uns camaradas ali, que simpatizam com o Kremlin e tal, espalhados por vários sítios. Não será só em Setúbal, digo eu. Sim. E pelos comentários que temos visto na televisão, até pelo Exército, né? Até pelas Forças Armadas, eles andam lá espalhados. Sim. Aqueles majores generais que vão sempre à televisão. Pois, porque esta malta tem a tradição de trabalhar bem neste aspecto. É um trabalho que eles para aquelas bandas ali da Rússia fazem com primor. Não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar a este assunto, porque eu estava a falar de primor e primoroso é o azeite de talismã. E... assim, umas ligações um bocadinho forçadas, mas é o azeite de talismã e São José de Vila e Galé, claro, que apoiam o Comitê Central, apoio que também os nossos ouvintes podem continuar a dar-nos através do MBWay para o número 912-480-091. O camarada da semana fica por aqui, foi André Martins, Presidente da Câmara de Setúbal, e nós voltamos já de seguida com a sessão de esclarecimento.
Campo sábio, ninho de raízes seculares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Sessão de esclarecimento do espaço em que respondemos às perguntas dos nossos espectadores e ouvintes, que podem continuar a enviar para comitecentral21@gmail.com. E a questão desta semana é uma questão do Nelson Fernandes. O Nelson pergunta o seguinte, e estou a citar: na semana passada foi, pela primeira vez em Portugal, vendida uma casa totalmente em criptomoedas. Querá isto dizer que convém mesmo começar a tentar perceber o que é isto das bitcoins? E será que vocês me podem ajudar nessa demanda? É a pergunta do Nelson Fernandes. Eu de início prometi que isto ia ser a resposta mais breve de sempre da sessão de esclarecimento. A Nelson, não. A resposta é não. Portanto, não podemos ajudar nesta questão das bitcoins, porque eu falo por mim, ainda não percebi o que é que são as bitcoins, acho que é uma coisa que há lá na internet, mas não sei se Alberto, Carlos, vocês são modernos, se percebem o que é que isto, as implicações até geopolíticas e financeiro-económicas de uma transação eu já de uma passo a casa, palavra neste ao caso, Carlos. totalmente, não me deste sequer hipótese de lançar agora de forma humilhante para ti este Não, tema. mas espera, desculpa. A única coisa que eu sei sobre bitcoins é que parece que devia ter comprado algumas há uns anos. Que já vais tarde, sim, Devia e ganhar não vale a dinheiro pena com isso. A única coisa que eu sei. E que não vale a pena comprar servidores comprei. para tentar minerar bitcoins hoje em dia, já não vale, isso eu sei também, Não. já não vale a pena porque quem minera acho que já precisa de gastar mais energia do que a Argentina, o que é, para conseguir minerar bitcoins. Então a nossa última esperança é que... Já me tentaram explicar isso, mas não percebi. Carlos Guimarães Pinto é a nossa última esperança. Epá, Para termos alguma coisa a dizer ao nosso... temos de dizer qualquer coisa ao nosso... É ouvinte, extraordinário nós temos liberdade, alguma liberdade monetária. Acho que em Portugal, apesar de tudo, ainda temos uma legislação que nos permite isso. É bom, as pessoas que usem a moeda que quiserem para fazer... É ir gozando enquanto se pode, não é? É ir gozando enquanto se pode. Não vejo grandes objeções, também não vejo grandes consequências disso. Acho que é mais uma questão simbólica do que propriamente outra coisa. Acho que uma moeda tenderá a preponderar se for usada recorrentemente nas transações do dia-a-dia, porque fazer uma transação é uma coisa relativamente fácil de fazer, de realizar. Agora, ter pessoas a usar no seu dia-a-dia, nas suas compras de todos os dias, esta moeda já me parece um cenário mais distante, até por diversas vicissitudes da forma como Bitcoin pode ser trocado, até por ser relativamente caro. Já há alguns sistemas que poderão fazer com que seja mais barato, mas o facto do valor da moeda ter grandes flutuações atualmente torna muito difícil que alguém a use para esse tipo de transações. Portanto, não vejo com um grande significado. Vejo como algo simbólico, engraçado, mas sem grande significado. Mas isso porque então achas que isto não vai a lado nenhum, até porque se calhar do ponto de vista legislativo não se vai permitir que isto vá a algum lado. Nem acho que seja do ponto de vista legislativo, que a legislação neste momento não impede estas transações de acontecerem. Pode já, não é? Há uma perspectiva mais prática em relação a isso. Mas pronto, como dizia um amigo meu, isto não é a primeira vez que ativos reais estão a ser vendidos por ativos virtuais. Na verdade, isto vem desde a Idade Média, quando a Igreja vendia indulgências para o futuro. Pagava-se dinheiro, comprava-se um no céu. Sim, mas espera lá, calma. Isto não é relevante no sentido em que, e parece haver uma preocupação grande até dos bancos centrais
no sentido de regular isto, ou porque isto não é assim tão irrelevante, de repente temos um sistema monetário paralelo, não é? Não é. Até seria quanto a mim bastante relevante que isso aparecesse. Eu sou a favor da concorrência monetária, portanto acho que isso é importante até para manter os bancos centrais em ordem, mas Bitcoin já anda aqui há algum tempo e tem tido bastante sucesso como ativo de especulação, como de certa forma reserva de valor e investimento, como não tanto moeda como meio de troca. ainda me parece que estamos muito longe, ainda há muitos problemas tecnológicos para serem resolvidos, para que as pessoas tenham confiança suficiente para usarem como mas eu volto ao meu ponto inicial. Mas o que é que isto significa? Estes mercados crescerem e estas trocas tornarem-se mais frequentes e mais relevantes e a uma escala muito maior, as consequências que isto tem, por exemplo, em termos da máquina fiscal e por aí fora, não achas que pode levar a uma reação institucional que de alguma forma limite ou proíba até este tipo de ativos? Há dois tipos de consequências que isto pode ter. Um é limitar o poder dos bancos centrais. Portanto, os bancos centrais, quando quiserem, terão mais dificuldade em emitir dinheiro sem consequência. Foi um bocadinho o efeito que tem nos mercados mundiais haver um dólar que supostamente é uma moeda mais estável do que grande parte das outras moedas, o que faz com que as outras sejam obrigadas a não... Os outros bancos centrais têm que seguir um bocadinho aquilo que o Banco Central americano faz, que é não imprimir tanto dinheiro, e o Banco Central americano já imprime bastante dinheiro, mas os outros, para não perderem na taxa de câmbio e não verem e não terem espirais inflacionistas, acabam por seguir um bocadinho o ritmo dos outros bancos. Portanto, e Bitcoin adicionaria ainda um layer adicional a isto, que é Bitcoin não tem um limite técnico a quanto é que se pode expandir, portanto todas as outras moedas estariam limitadas também por aí. Depois há a questão fiscal, e se a questão fiscal, eu lamento informar, mas o fisco tem um poder coercivo, portanto pode conseguir efetivamente taxar ou ilegalizar ou combater pela lei todos os efeitos que Bitcoin e as outras criptomoedas poderiam ter. Isto, infelizmente... Lá está, era aí que eu queria chegar. Mas, por exemplo, por exemplo, taxando de forma diferente estas transações feitas por outros meios... Taxando de forma diferente, se não funcionar, eventualmente até tentar proibir vai ser muito difícil, mas não é impossível, nomeadamente quando se fazem transações como esta, de habitações em que o registro de propriedade tem que ser feito pelo Estado. Público, portanto, sim. Tens IMT para pagar à mesma e basta cobrar-te uma taxa de IMT que seja 10 vezes a que cobrariam uma transação normal, entre aspas. Os estabelecimentos abertos, se falarmos em transações comuns, não estou a ver o Continente ou o Jumbo ou o Pingo Doce ou o que quer que seja, sendo proibido usar Bitcoin, eles terem um estabelecimento aberto com isto, pode sempre usar fora aqui, mas também nos cabe a nós garantir que isto, se um dia tiver alguma atração, que não é proibido. Cabe a nós, legisladores, tentar que isso não aconteça. Se eu acho que iremos ter sucesso, acho que não. Acho que a vontade de controlar vai ser sempre muito maior. Pois é. Era isto, no fundo, isto levanta vários... programa numa nota de otimismo. Sim, como é nosso hábito, acabamos por norma com uma nota de otimismo. Esta semana acabamos também com uma outra nota que deixamos um bocadinho no ar e que para a semana voltaremos a abordar, obviamente, com mais tempo, que é o facto da próxima emissão do Comitê Central ser para já a derradeira. A emissão 55 marcará o fim, pelo menos desta fase do Comitê Central, mas isso é só para a semana e teremos a oportunidade de voltar a falar disso. E de voltar também a referir o azeite de Talismã e os hotéis Vila Galé, hoje e para a semana. E lembrar aos nossos espectadores e ouvintes que continuem a acompanhar o Comitê Central em exclusivo no canal de YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central, à segunda-feira, às 21 horas. Alberto e Carlos, esqueci-me da questão dos podcasts. Seguir o podcast do Comitê Central no Apple Podcast, em Spotify, Google Podcast e em todos estes sítios onde for possível classificar o programa. Classifiquem naturalmente com a nota que merece, que é a máxima, quer dizer, a que merecia era
mais uma estrela ou duas, mas com o máximo que puderem classificar, classifiquem. E então nós voltamos para a semana, para a emissão 55, que será a derradeira, pelo menos de uma fase que é esta em que estamos, e depois mais para a frente logo vemos. Mas falamos para a semana, muito obrigado e até lá. Obrigado. Para a semana.